Glória a Deus, que alegria, que prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, e estou aqui para nós aprendermos mais um pouco dos caminhos do Senhor através da Escola Bíblica Dominical. Lições maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor-presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E nós estamos aqui trabalhando com as lições das revistas da editora Betel. Estamos no 4º trimestre de 2022, com o tema sobre a Igreja e o Espírito Santo. Estamos aprendendo sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, né? É uma necessidade gritante, né? E nós precisamos aprender mais e mais sobre o Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo, para termos comunhão com Ele, para crescermos e sermos edificados. E hoje vamos falar um pouco aqui, trazer um comentário sobre a lição de número 9, que tem por título Os Dons de Cristo para o Aperfeiçoamento dos Salvos. O texto áureo da nossa lição diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. A nossa verdade aplicada vai dizer: os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos santos, dos salvos, até que ele venha. Amém? Os objetivos desta lição são 3, que são estes: apresentar a relevância dos dons ministeriais na igreja, mostrar que os dons ministeriais são atuais e expor a variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Amém? Os textos de referência, né, que é a base bíblica, texto base nosso aqui, está lá no livro de Efésios, capítulo 4, os versículos do 11 até o 14. Mas eu te aconselho, como sempre eu faço em todos os vídeos, né, em todas as nosso aprendizado com as lições, eu te aconselho que você leia todo o capítulo, né, de Efésios, leia também Coríntios, né, 1 Coríntios, se eu não me engano, lá no capítulo, eu não notei aqui o capítulo, mas é onde fala sobre 1 Coríntios capítulo 12, né, leia lá, que fala sobre os dons, esses dons também, alguns dons ministeriais, que é o que nós vamos aprender aqui nessa lição. Mas eu vou ler o que está disponível aqui, mas não deixe de ler as referências que tem na lição. Quem não tem a revista, eu vou colocar, sempre coloco, né, as referências aqui na parte inferior do vídeo, e você acompanhe, né, faça essa leitura, é importante, muito importante, porque é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. E não deixe de orar, né? A oração, ela é extremamente importante. É o momento que você fala com Deus. E quando você lê a palavra, você lê a Bíblia, é o momento que Deus fala com você. Então, é importante ter essa união da oração com a leitura da palavra. Amém? Mas vamos ler aqui o que diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. O motivo sugerido aqui pela nossa revista, que sempre tem um motivo de oração, né? É que nós oremos para que possamos usar os dons para a edificação do corpo de Cristo, porque esse é o objetivo, né? É o principal objetivo dos dons. Então vamos orar neste momento, e você também pode apresentar algo que você deseja para Deus. Fale com Deus agora neste momento, né? Converse com Ele, exponha as suas necessidades, agradeça, glorifique a Ele e esteja sempre buscando a presença de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor meu Deus e eterno Pai, agora neste momento eu quero agradecer por este momento tão maravilhoso, Senhor, por estar aqui juntamente com essas pessoas, com vidas que estão acompanhando este trabalho. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas, que o Senhor possa recompensar, que o Senhor possa transformar, visitar os seus lares. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, mas o Senhor é o Deus que sonda o mais profundo de cada ser. Visite agora, Senhor, o coração, a mente, renove as forças, restaure aquilo que foi perdido, e que o Senhor possa transformar essas vidas para a tua honra e glória. Que o Senhor possa libertar, curar e fazer a tua obra de acordo com a necessidade de cada um e de acordo com a tua vontade. Meu Deus, meu Senhor, eu venho te pedir que o Senhor esteja me usando agora conforme o teu querer e a tua vontade. Como o Senhor já tem me ensinado, que eu possa aprender mais e transmitir também aquilo que o Senhor tem me mostrado. Que o Senhor possa cumprir o teu querer na minha vida agora neste momento e alcançar vidas para o teu reino. Que as vidas possam ser edificadas, assim como o Senhor tem feito na minha vida e no meu lar, ó Deus. Eu também quero pedir que o Senhor esteja nos ajudando a aprender, a reconhecer que os dons que o Senhor nos dá é para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Que possamos reconhecer e viver isso para a tua honra e glória. Que possamos sempre lembrar disso, meu Deus. E que possamos sempre usar esses dons para glorificação do teu nome, para ajudar uns aos outros, para servir uns aos outros, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para tudo sempre. Eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluias. Vamos estar agora introduzindo para a nossa lição. E a introdução vai nos dizer assim, ó. O apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor, que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcancem a maturidade espiritual necessária. Veja só, nós vamos aprender aqui sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais estão ali no livro de Efésios, né, no capítulo 4, onde Paulo fala à igreja de Éfeso, né, e ele vai trazer essa como que se diz, essa iluminação que Deus deu a ele para que o povo pudesse compreender, né? E vai lembrar, vai falar do plano redentor de salvação, o plano de Deus. E aí ele vai falar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, foi exaltado, venceu e distribuiu dons, né, à igreja, ao povo de Deus, segundo a sua graça. Nós vamos ver o que esses dons, quais são esses dons, a importância deles e um contexto resumido, porque essas lições, todas essas lições que nós estamos vendo, são temas muito profundos, né? Teria que ter mais tempo e daria muitos estudos. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito profunda, né? Mas nós vamos seguir aqui para aprendermos o que Deus quer que nós aprendamos, né? Aquilo que Ele nos permitiu, né? De acordo com o tempo que temos também, né? Amém? E aí, nós vamos ver aqui no tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Mas antes de eu falar aqui sobre esses dons ministeriais, eu quero dizer para vocês que os dons ministeriais, eles são concedidos a quem está servindo no reino de Deus. Por que isso? Dons ministeriais, fala de ministério. Nós já vimos na lição passada sobre ministério, né? O dom de ministro. O que é o significado de ministro? Que é servir, que é assistência, né? Então a pessoa tem que estar fazendo isso. Tem que estar servindo a Deus sem pensar assim, eu vou servir para mim conseguir um cargo. Eu vou servir, eu vou fazer isso para mim conseguir isso, sem receber nada em troca, né? Você tem que fazer a obra de Deus sem esse pensamento, porque Deus não trabalha com barganha, né? E na obra de Deus não pode ser nesse sentido. Então Deus vai te dar esse dom, Deus vai te capacitar dessa forma, se você estiver com o coração quebrantado, no coração limpo, purificado,
né, ligado com Deus e fazendo a obra de Deus sem esperar nada. Nem de Deus a gente não tem que esperar, porque Deus não é obrigado a fazer nada, né? Ele nos abençoa pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas a gente não tem que fazer esperando, eu vou fazer para Deus fazer isso e isso na minha vida. Ah, Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou orando, eu estou consagrando e o Senhor não me faz isso para mim. Isso é errado. É totalmente contra os princípios da palavra de Deus, o que Jesus fazia, o que Jesus fez, e nós somos discípulos de Cristo, então nós temos que seguir os passos dele. Amém? Só para entender aqui que tem que estar em serviço no reino de Deus, para que o Senhor, então, conceda esses dons para as pessoas, né? E aí nós vamos conhecer os dons ministeriais, que no tópico 1 diz assim: os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal, com a finalidade de que seja exercido sistematicamente, ou seja, segue um sistema, né, é constante, contínuo, e é de modo a promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Sendo assim, os dons ministeriais não são distribuídos aos crentes para o seu próprio interesse. Todavia, eles são dados por Cristo para servirem aos interesses da igreja. Muitos às vezes vão pensar, mas Deus deu esses dons, né, e as pessoas usam para seus próprios interesses, as pessoas usam de forma errada. A gente vê isso acontecendo. Olha, mas isso não tem a bênção de Deus sobre a vida. Nós sabemos que o ser humano tem um livre-arbítrio, tem a escolha deles, mas não é pela vontade de Deus. Deus permite, e cada um vai prestar conta diante de Deus daquilo que tem feito. Mas o reino de Deus não é de acordo com a vontade do ser humano, mas é de acordo com a vontade de Deus, só para ter uma noção. Então não pode ser usado para meu próprio querer, para meus próprios interesses, né? 1.1. A atualidade dos dons de Cristo. Não é segredo para ninguém que somos conhecidos como um povo pentecostal que crê intensamente na atualidade das manifestações dos dons do Espírito Santo. Nós cremos, é real, né? As manifestações, todos os dons que nós já vimos e que nós vamos ver aqui mais um pouco, eles são muitos, e isso é real e é atual, é para o dia de hoje. Basta nós buscarmos, né, darmos lugar, estarmos em comunhão com Deus. E a respeito dos dons ministeriais, nós vemos que Paulo, em sua carta aos Efésios, está muito interessado que os crentes tenham o conhecimento verdadeiro de cada dom. Ele quer que tenha uma clareza, né? Quando ele escreve aquela carta, é para explicar melhor, para que eles tenham o conhecimento. Deus revelava a ele, mas ele não guardava só para ele. Ele queria que os outros também tivessem, que compreendessem a palavra de Deus, né? Então, por isso, ele revela tudo isso, ele escreve, né? E serve para os dias de hoje, para nós cristãos, né? Nós que estamos servindo o reino de Deus. E Paulo, ele ensina que os dons, eles são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Cristo rasgou o véu, abriu o caminho diretamente a Deus, né? Subiu, foi exaltado, e aí agora permite nós alcançarmos a dimensão espiritual, as bênçãos espirituais, e aí o Espírito Santo é enviado para manifestar, para produzir essas bênçãos em nossas vidas, né? Quando nós buscamos. E nós lemos aqui que Cristo, ele subindo ao alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens. E Paulo faz referência nesse texto de Efésios, ali no capítulo 4, no versículo 8 ao 10, ele está fazendo referência ao Salmo 68, versículo 18, que fala acerca do triunfo de Deus, representado pela volta da Arca da Aliança ao seu santuário original, após a derrota dos inimigos de Israel, né? Que a arca estava com os filisteus, então foram derrotados, e a arca volta, então é aquele triunfo, porque a arca representava a presença de Deus. E aí, da mesma forma que Jesus Cristo triunfou na batalha contra o mal e o pecado, contra o império de Satanás.
contra as hostes malignas, né? Então, Paulo traça aqui a imagem de um conquistador militar, como se fosse um conquistador militar. Claro que não podemos comparar as coisas de Deus com este mundo, mas é para a gente ter uma noção. Como se fosse um conquistador militar, levando os seus cativos, né? Aqueles que estavam presos pelo inimigo, né? Sendo cativos ali. Então, ele levando de volta e levando também aquelas coisas que conquistou e dividindo ali com seus seguidores, distribuindo ali aquilo que ele conquistou, aquilo que na verdade já era dele, né? O relato é uma declaração profética sobre a vitória de Cristo no Calvário e sua ascensão. Cristo conquistando o seu lugar no céu deu dons à igreja. Então ele conquistou e nos libertou da escravidão que nós estávamos, do pecado. E agora nós recebemos dons, nós recebemos presentes que Deus nos dá, porque Cristo fez isso por nós, venceu por nós, e agora nós temos livre acesso a Deus e às bênçãos que vêm dele, tudo que vem dele. Agora nós somos privilegiados por isso, né? Olha que bênção. Nós podemos ver que depois disso ele concede a seu corpo, que é a igreja, um grupo de pessoas, um grupo específico de pessoas que, por sua vez, vão mobilizar os outros membros, ou seja, vão mover os outros membros, impulsioná-los, né? Fazer eles terem uma atitude, os outros membros do corpo de Cristo, para os seus ministérios. Vão meio que conduzir. Então, ele levantou pessoas, né, capacitou pessoas para conduzir as outras, para mover as outras. Olha, você tem um dom, você tem, entendeu? Para fazer com que a igreja se desenvolva, para conduzir a igreja. E aí nós vemos que é possível afirmar que enquanto a igreja estiver na terra, precisará de mais maturidade e unidade. Sem isso, não tem como. É necessário que esses dons continuem a se manifestar, porque esses dons nos fazem amadurecer, nos fazem ter unidade, mas eles têm que ser usados da forma correta, né? Tem que ser usada para o benefício da igreja e não para si mesmo. Por isso é importante buscar a comunhão, estar na dependência do Espírito Santo. Amém? 1.2. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. A carta de Paulo aos Efésios relaciona os dons ministeriais da seguinte maneira: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Lá está escrito, né? E tem um outro texto que vai falar, acho que é de 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro ele deu uns apóstolos, outro, segundo e tal. Tem muita gente que confunde sobre isso, dizendo que tem um é melhor que o outro. Primeiro, né? Porque está em primeiro lá, falando primeiro apóstolo, então é melhor. O contexto da palavra de Deus não diz isso. A verdade é que a ordem é a ordem de acordo com como que surgiu. Primeiro surgiram os apóstolos, que eram aqueles que tinham contato diretamente com Cristo, acompanharam seu ministério. Então surgiram primeiro os apóstolos, e depois os outros. É uma sequência. Primeiro surgiram os apóstolos, segundo surgiram tal. Então não é ordem de qualidade, de que um é melhor que o outro. Não tem nada a ver com isso. Só para ter um esclarecimento aqui, tá bom? E seguindo aqui, nós entendemos, à luz da Bíblia, que a finalidade do Espírito Santo em ofertar estes dons é capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Este pensamento se dá por assistirmos que no Novo Testamento o exercício ministerial está sempre atrelado ao serviço. Então, sempre lembrar, quando você for fazer algo no reino de Deus, algo na igreja, sempre lembrar, sempre ter a intenção no coração: eu estou servindo, eu estou contribuindo para a minha igreja, eu estou contribuindo para o reino de Deus, sempre com esse objetivo, porque nós vemos sempre que, através da palavra de Deus ali no Novo Testamento, nós vemos sempre o serviço, começando por Jesus, né? Quando aqueles 2 discípulos, que é citado aqui em Mateus 20,
começam a brigar, começam a, chegam a Jesus e querem que quando ele fosse declarado rei, que um se sentasse à direita e outro à esquerda, né? Então queriam honra, queriam ter um status ali para serem vistos. E Jesus então vai falar, olha, os reinos deste mundo, as pessoas aqui deste mundo, eles fazem isso, mas vocês são diferentes, né? Vocês têm que viver servindo ao outro. Aquele que quer ser maior, que sirva o menor. Então, você vai ver todo o ministério de Jesus, todo o ministério dos apóstolos, tudo era serviço, era servir ao outro, né? Era se humilhar, era se tornar servo. O próprio Jesus fez isso e nos deixou o exemplo, né? Para que nós possamos seguir ele. Porque as coisas de Deus não são como as coisas aqui dessa terra. Né? E nós temos que abrir a nossa mente para compreender. Porque se nós olharmos e ficarmos achando que é igual aqui nessa terra, nós vamos confundir tudo, nós vamos estar frustrados, vamos ficar decepcionados. Porque as coisas aqui desse mundo, dessa terra, como as pessoas agem, como os governos agem, é totalmente o contrário da palavra de Deus. E nos causa muita decepção, nos causa frustração, a injustiça reina, né, a maldade, o maior pisando no menor, destruindo tudo. Então, é assim, mas o reino de Deus não é dessa forma. É o contrário. Então, nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus e pedir a Ele que abra nossa mente para entendermos qual é o verdadeiro sentido do reino dele, né? Para que possamos seguir isso e não adaptar as coisas deste mundo. Que fique bem claro que o recebimento destes dons não faz com que o receptor se torne melhor ou superior aos outros crentes. Jamais, né? É o que eu estou tentando dizer. Assim, estes dons são distribuídos pela graça de Deus para o aperfeiçoamento dos crentes, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Ninguém é bom demais para conseguir esse dom. Ninguém é autossuficiente. É somente pela graça de Deus. Só pela graça. É de acordo com a vontade dele, com o querer dele e com a permissão dele, né? Então, nós temos que compreender que é de acordo com a vontade dele e não é por habilidade natural. Jamais. Não é. Eu posso pegar a Bíblia, eu posso fazer um curso de teologia, eu posso decorar a Bíblia, eu posso ser doutora, graduada em tudo quanto é coisa de teologia, de filosofia, de o que for. Que isso não é motivo para eu receber o dom, esses dons ministeriais. Na verdade, é algo sobrenatural, é uma concessão sobrenatural de Deus a nós. Não é de forma natural. Então, vem pelo poder do Espírito Santo, né? E os membros da igreja se tornam uma poderosa influência tanto na sociedade quanto na vida de seus irmãos em Cristo, através desses dons. Então, hoje está tendo muita confusão. Antigamente, a gente sabia que, a gente via nas igrejas que o dom era entregue, as pessoas eram chamadas, consagradas, porque Deus revelava e a pessoa ia e os pastores, aqueles líderes, né, recebiam revelação de Deus e consagravam. Mas hoje em dia tem que ter basta você fazer um curso, né, você ter um dízimo gordo ali e ser, como se diz, bajulador, e aí você consegue, né? Então não tá tudo contrário do que é o ensino de Deus. Claro que tem que ter um curso preparatório, importante ser frequente na escola bíblica, né? Importante estar estudando a palavra de Deus, mas não pode ser só isso. Tem que ter a revelação do Espírito Santo, né? Porque quem dá o dom, quem capacita é Deus. E no 1.3, Cristo repartiu os dons com os homens. Quanto mais estudamos sobre os dons ministeriais, mais apreciamos as riquezas da graça e da sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos à luz das Escrituras que ele aqui distribui esses dons para capacitar os crentes, para que estes se desenvolvam espiritualmente,
de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo, para unir, para que cresçam juntos, para que não haja confusão, não haja divergências, para que todos estejam com o mesmo pensamento, né, que é o pensamento de acordo com a palavra de Deus. Para que todos estejam, claro que todos são diferentes uns dos outros, mas todos nós completamos um ao outro e tornamos-nos o corpo de Cristo. Então, os dons são usados na vida das pessoas para esse sentido, para que haja uma transformação e tornemos a unidade do corpo de Cristo, né? Desse modo, todo aquele a quem o Senhor escolher como instrumento e lhe conceder os dons para o ministério, deve servi-lo diligentemente, buscando compreender o que ele pode fazer para o crescimento e edificação da igreja, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso servir? Então, você tem que entender isso. A pessoa que recebe o dom, a pessoa que é um instrumento nas mãos de Deus, tem que entender que ele está ali para servir, ele tem que compreender o porquê que ele está ali, né? Como que ele pode servir. E é importante, né? E esses dons do Espírito Santo são dados como ele quer, né? Da forma como ele quer, para quem ele quer. E os ministérios são resultantes são estabelecidos na igreja por Deus. Deus estabelece os ministérios. Deus é que vai colocar ali na igreja, né? E os homens que desempenham esses ministérios, são dados por Cristo. Quem chama é Cristo. Quem chama é Cristo, quem capacita é o Espírito Santo e quem estabelece é Deus. Veja a unidade, né, da Santíssima Trindade. Olha que tremendo, né? Nem sempre lembramos suficientemente que Cristo tem o nome de o Senhor da Seara. Não é o homem que escolhe. Não é o homem, é Deus. É Jesus Cristo que escolhe os homens, né? Ele que escolhe quem o Espírito Santo irá capacitar e Deus irá estabelecer ali na igreja, no ministério dele na igreja, dependendo o dom que o Espírito Santo capacitou naquela vida, né? Então, não é o ser humano. Nós temos que lembrar disso. É o ser humano se ele estiver em comunhão com Deus. Se ele estiver, porque o Jesus Cristo vai revelar, o Espírito Santo vai revelar por quem que foi escolhido, né? Quem que foi capacitado. E a pessoa é capacitada, ela é escolhida se ela atender o chamado de Jesus Cristo. E Jesus, ele chama. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que quer dizer isso? Porque tem uns mais especiais que outros? Não. Quer dizer que Jesus chama, mas poucos é que ouvem o chamado. Poucos querem pagar o preço. Poucos querem seguir os passos deles da forma verdadeiramente como deve ser seguido. Né? Como a palavra de Deus ensina, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, tem todo um contexto, né? Então, nós temos que estar sempre aprofundando nesse tema para ter um melhor entendimento e orar e buscar em Deus para que possamos verdadeiramente cumprir com o nosso ministério, aquele que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Amém? No tópico 2, nós vamos ver a distribuição dos dons, né? Vamos introduzir agora nos dons, falar sobre eles e como eles são distribuídos. Tenhamos em mente que o apóstolo Paulo discorreu nos primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios sobre o grande plano de Deus, seu propósito, sua ação redentora, e apresentou a igreja como agente e representante deste plano. A igreja é a representante do reino de Deus, do plano de Deus. Então, nós temos que verdadeiramente ser igreja do Senhor, né? É uma responsabilidade muito grande, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que tem que ser essa representação, não. Para tanto, há uma diversidade de ministérios distribuídos por graça aos que estão em Cristo, capacitando-os para serem instrumentos do Espírito Santo para a glória de Deus. 2.1. Apóstolos enviados pelo Senhor Jesus. Apóstolos, tem uma vírgula, né? Enviados pelo Senhor Jesus. A palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro
oficialmente comissionado por Cristo, pelo próprio Jesus. E segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o termo grego apóstolos se origina do verbo apostolen, que significa enviar, remeter, né? Enviar alguém, comissionar, né? Direcionar. E aí nós vamos ver que apóstolo significa aquele que é enviado e mensageiro, como já foi falado aqui. Evidentemente que hoje nós não temos apóstolos com as credenciais dos primeiros. Os apóstolos tinham credenciais para serem, tinha que ter as credenciais que nós vamos falar aqui para serem apóstolos. Não era qualquer um que era apóstolo. E essas credenciais eram essas aqui, ó. Eles teriam que ser convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus, andaram com Jesus ao longo do seu ministério, tinham que andar com Jesus, né? Tinham que ter tido um caminhar com Jesus literalmente, né? Todo o seu ministério, e testificar que Jesus era o Senhor ressuscitado. Eles testificariam, teriam visto Jesus ressuscitado. Eram as credenciais dos apóstolos. Para ser apóstolo tem que ter essa credencial. Então, nós sabemos que não existe mais apóstolos, não existe mais. Mas existe o ministério de caráter apostólico. Existe esse ministério, né? Em 1 Coríntios 12, 28, nos diz que Deus, ele estabeleceu este ministério dentro de sua igreja, né? O ministério de apóstolo, de caráter apostólico. E em Efésios 4, do 11 ao 13, reafirma que foi concedido para a edificação do corpo de Cristo, até que se alcance a unidade da fé no homem perfeito. Então, a partir desses argumentos, nós vemos que existe uma base, né? Tem uma base, como o escritor aqui está falando, afirmando, que existe uma base para o exercício do ofício apostólico, né? Na operação do corpo de Cristo. Não que sejam apóstolos, mas é um ministério de caráter apostólico e tem base para isso, porque foi o próprio Jesus que deixou estabelecido esse ministério, esse dom, né? E a Bíblia apresenta homens de Deus que também foram considerados apóstolos, além dos 12, né? Tem não só os 12 apóstolos, mas existem outros, inclusive uma mulher é citada com o caráter de apóstolo, que se destacou entre os apóstolos, né? Júnia, que é o nome dela, nós vemos lá em Romanos, capítulo 16, versículo 7. Então, veja que não quer dizer que é só os apóstolos, mas tem aqueles, hoje é real, existe ainda, aqueles que são enviados pelo Senhor, aqueles que são chamados com esse dom de caráter apostólico, né? Como apóstolos, e são comissionados pelo próprio Jesus espiritualmente, né? E estão aí para fazer essa obra. Existe ainda, é real, todos esses dons são atuais. Nós temos que lembrar e ter consciência disso. No 2.2, nós vamos ver sobre os profetas, que são portadores da mensagem divina. Eu acredito que os apóstolos hoje são aqueles missionários, porque você vê, são enviados pelo Senhor Jesus. Só para concluir aqui, acrescentar mais um pouco, né? São aqueles missionários, porque são enviados, são, como se diz, mensageiros que vão, aqueles que são chamados, aqueles que recebem o dom verdadeiramente. Não é aquele que ele acha no achismo que ele é missionário. Não, aquele que tem o dom mesmo. Pessoas que fizeram diferença. Se você ler o livro Heróis da Fé, você vê quantos ali que fizeram a diferença, quantos que foram chamados como missionários, inclusive Daniel Berg, Gunnar Vigan, que veio e trouxe a Assembleia de Deus, né? Fundou a Assembleia de Deus, não trouxe, fundou aqui a Assembleia de Deus, trazendo o pentecostalismo para cá. E aí nós vemos que essas pessoas realmente têm um caráter, um dom de caráter apostólico. Então, aí, já vê a característica desse dom, né? Pessoa que tem esse chamado aí. E vamos entrar aqui então nos profetas, no 2.2, que são portadores da mensagem divina.
Entendemos que o profeta do Novo Testamento não tem a mesma posição e destaque do profeta do Antigo Testamento. É diferente, né? Em sua carta aos Efésios, quando Paulo apresenta os chamados dons ministeriais, vemos que os profetas ali citados são nivelados àqueles que pregam a palavra de Deus. No Novo Testamento, os profetas eram aqueles que propagavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. Na época do Antigo Testamento, a Bíblia não existia ainda como nós temos ela. Não existia o Novo Testamento ainda, não tinha sido escrito, né? Ainda. Então, nós sabemos que era tudo falado oralmente, né? A palavra de Deus era de forma transmitida, que Deus revelava para aqueles profetas e eles então transmitiam qual era a vontade de Deus, o que Deus falava, né? Qual era o desejo o que Deus queria transmitir. Então, eles tinham que ser verdadeiros, eles tinham que ter uma vida muito bem conduzida por Deus, uma dependência total mesmo, porque Deus não ia usar de qualquer maneira. Inclusive, Deus não usa, mas eu falo naquela época, não tinha escrito, como nós temos a Bíblia hoje, que a gente lê e fala, né, e transmite, mas Deus mostrava, então, era algo muito sério, muita responsabilidade, né? Naquela época, era a época da lei, né? Deus matava e a lei matava, né? E aí era muito sério, né? E hoje não é diferente, a seriedade que eu falo, né? Deus não mudou, mas nós estamos no tempo da graça e nós temos a Bíblia Sagrada, que ajuda muito, porque ela é a maior profecia que existe. Essa palavra aqui é a maior profecia que existe. Então, hoje nós vemos as pessoas brincando muito com Deus, né? Muitos profetas aí brincando, falando de si mesmo, falando de qualquer maneira, e não é assim. Vai chegar o tempo que essas pessoas serão cobradas, né? Essas pessoas terão que prestar conta diante de Deus, e porque o Deus continua sendo o mesmo. Mas existe essa diferença do Velho Testamento com o Novo, porque no Novo Testamento, né, eles pegavam os pergaminhos e o que tinha ali, né, e aí transmitia a palavra de Deus, né, falava sobre a lei, né, lia a lei também, oralmente, e eles agiam visando contribuir para que o corpo de Cristo prosseguisse a maturidade espiritual, né, o crescimento, né, espiritual, emocional do ser humano, no seu caráter, né? Essa era a visão que eles tinham, o objetivo deles, né? E isso era feito por intermédio do ensino, da interpretação da palavra de Deus e de sua aplicação. Então, não era algo simples, tinha um objetivo, e isso não mudou, porque nós sabemos que tudo isso aqui é atual. Todos esses dons ainda existem esses ministérios. E então, precisa continuar, porque o objetivo, nosso Deus, o propósito dele não mudou. Né? Os mesmos objetivos, o crescimento da igreja, para contribuir para que o reino de Deus cresça, né? Para que deixamos de ser como meninos inconstantes, como aquela infantilidade tem que acabar, crescer, né? Deixar de ser ignorante, porque ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento. Então, ele fala daquilo que não sabe. Então, precisamos crescer na graça e no conhecimento para deixarmos de ser como crianças, né, espiritualmente falando. E os profetas eram responsáveis por isso, eram responsáveis por levar essa mensagem, e são ainda, né, por levar essa mensagem para que as pessoas pudessem aprender na palavra de Deus, pudessem crescer, né. E nós sabemos que o Espírito compartilha ainda a verdade com os que possuem esse dom, com todos aqueles que dão lugar, com todos aqueles que estão à disposição. E uma coisa que é muito importante nós falarmos: o profeta, ele não é bem visto. É uma realidade.
ele não é bem visto, sabe por quê? Porque ele fala a verdade. Ele é chamado para falar a verdade, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus revela. Veja João Batista. João Batista mandaram matar, decapitar ele, né? Foi preso primeiro e depois porque falou a verdade, né? Falou para aquele rei que ele estava cometendo o pecado contra Deus, estava cometendo adultério. Então, o que aconteceu com ele, né? Foi preso e logo após depois ele foi decapitado. E se você vê na Bíblia, muitos, né? Os profetas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eram perseguidos, não eram bem vistos por falar a verdade, pela sociedade, pelo mundo, né? E muitas vezes no meio da igreja também acontece isso, né? Você fala a verdade e o que Deus manda, você tem que falar, e aí a pessoa fica revoltada, fica chateada, ou às vezes não quer aceitar, e aí o que acontece? A gente volta frustrada, a gente às vezes chora, às vezes a gente quer desistir, fala, não, Senhor, não, chama outro, levanta outro, Deus, aquela pessoa não vai me ouvir, mas eu te falo, não deixe de falar a verdade, pregue a verdade, doe quem doer, prega aquilo que Deus te manda. Se Deus tem te mostrado, se Deus tem te usado como profeta na obra de Deus, continue, não desista, porque se você desistir, se você recuar, você vai ser cobrado, né? A cobrança vem de Deus. A gente tem que fazer aquilo que Deus nos coloca. E se aquela pessoa ficou com raiva, não quis ouvir, saiu falando mal, deixa falar, deixa. Deixa ela fazer o que ela quiser. Você tá tranquilo com Deus, você tem sua consciência tranquila, que você fez o que era certo, que você fez a verdade, falou a verdade, obedeceu a Deus. E aí aquela pessoa, o sangue daquela pessoa não estará mais sobre você, né? Você vai estar livre. E aquela pessoa, ó, vai se ver com Deus, se ela quiser mudar, se ela não quiser, né? Então depende de você ter essa atitude, ser corajoso, ser corajosa, ter ousadia e estar sempre na dependência de Deus, né? Porque se você falar aquilo que não é a verdade também, tem que ter muito cuidado, profeta, para não falar aquilo que não é de Deus, né? Às vezes é só a emoção, às vezes é só do coração. Você é uma pessoa que você conhece a história, você ficou com dó, né? E aí quis falar ali pra consolar aquela pessoa, mas não foi Deus que mandou, não foi a palavra de Deus. E aí tem que ter cuidado, tem que estar sempre na dependência de Deus. Nem sempre Deus vai mostrar, nem sempre Deus vai falar da forma que a pessoa quer ouvir, ele vai falar da forma como ele quer, né? Então nós precisamos estar sempre buscando o conhecimento e a revelação que Deus nos dá e estar na dependência, amém? 2.3 Evangelistas portadores das boas novas. A palavra evangelista vem do grego evangelistes, que literalmente significa mensageiro do bem, ou mensageiro de boas novas, né? O dom ministerial de evangelista consistia em proclamar a palavra de Deus em viagens de um lugar para outro, onde quer que o Espírito os enviasse. Esse dom conferia ao evangelista possuir uma capacitação especial para conduzir outras pessoas a Cristo, que depois, agrupadas, né, as almas que aceitavam a mensagem eram congregadas em pequenas comunidades ou igrejas. O apóstolo Paulo, ele era um evangelista, porque ele saía pregando a palavra de Deus, né? Ele foi, assim, Deus chamou ele foi obedecendo, e aquilo que Deus ordenava, ele falava, ele ia de cidade em cidade, e ele conquistou vidas para o reino de Deus, e em cada lugar que ele passou, se formou uma comunidade, uma igreja ali. E depois ele mandava, né, cartas e cuidava daquelas ovelhas, daquele povo ali, né? Então ele foi um evangelista, ele era um evangelista, e também Timóteo. Timóteo também recebeu o dom ministerial de evangelista, né? Porque nós podemos ver isso na palavra de Deus se cumprindo na vida dele, né? E ele também fez essa obra maravilhosa. Os apóstolos e profetas lançaram os alicerces para a igreja, nós sabemos disso, né?
E os evangelistas edificaram sobre esses fundamentos ao ganhar os perdidos para Cristo. Foi fundada a igreja pelos apóstolos, pelos profetas, e agora os evangelistas, então, edificavam essa igreja, né? Faziam com que essa igreja se mantesse, cuidava ali daquelas ovelhas, cuidava ali daquelas vidas ali. E nós vemos que na igreja primitiva, cada cristão era uma testemunha disso, era uma testemunha do evangelho de Jesus, da palavra de Deus, do poder de Deus, como nós também devemos ser. Nós somos testemunhas vivas do que Deus faz, das maravilhas de Deus, do evangelho de Jesus. Só que hoje continuam existindo pessoas que possuem o dom de evangelizar. Não acabou, nós somos testemunhas, mas isso não acabou. Todos esses dons, como eu já estou sempre repetindo aqui, frisando, são atuais. Não deixou de existir. O dom de evangelizar. O evangelista, ele tem que evangelizar. Tem muita gente que ele é auxiliar, aí depois ele passa a ser consagrado, vira diácono, aí depois ele vira presbítero, que é a ordem, aí depois ele vira evangelista. Aí ele acha que não tem que pregar o evangelho, não, sabe? Ele acha que agora eu tenho que ser servido, eu sou evangelista, Então agora eu fico aqui só em cima do púlpito, terno ali, paletó e gravata e tal. Ah, meu Deus, tá muito enganado. Não deixou de ser diácono, não deixou de ser auxiliar, não deixou de ser presbítero, não deixou de ser nada disso, porque o que Deus te chamou foi para servir. Todos esses dons aqui é para servir a igreja, para servir ao reino de Deus, servir um ao outro. Tudo isso aqui, o sentido é esse. Então, ele tem que sair e evangelizar. O evangelista foi chamado para isto, Aquele que recebeu esse dom. Não estou falando de gente que foi colocado lá em cima por pessoas, não. Por homens que não estavam na dependência de Deus, não. Por própria vaidade ou por número, Eu estou falando do chamado de Deus, porque tem pessoas que são evangelistas e não tem nem chamado, não tem dom de evangelismo. Não tem esse dom. Aí por isso que fica a igreja adoece, fica raquítica, fica uma igreja que não desenvolve, uma igreja, meu Deus, atrofiada por causa desse tipo de coisa. Misericórdia. Nós temos que observar bem, o cristão, mesmo que ele não possui o dom de evangelista, ele não tem desculpa pela falta de interesse pelas almas perdidas. Não é desculpa. Eu não tenho dom, eu não fui chamado. O ID é para todos. O evangelho é para todos. Ainda mais para quem é evangelista. Ah, meu Deus do céu, misericórdia. A negligência do testemunho de cada um de nós é culpa de nós mesmos. A falta de interesse, a falta de atitude de pregar o evangelho, de levar a toda criatura, de cumprir a vontade do Senhor, de dar testemunho através da nossa vida, é culpa nossa mesmo. Para Deus não vai ter desculpinha, não. Quando chegar lá, espera só. Porque lá não vai ter como esconder nada. Quando chegar diante de Deus, o que nós temos para apresentar? Quantas almas eu e você ganhamos esse ano? Precisamos meditar nisso, Todos esses dons é para ganhar vidas para o reino de Deus e servir essas vidas, cuidar dessas vidas e servir a Deus. Porque a gente serve a Deus servindo ao próximo. Então que possamos aprender isso em nome de Jesus, amém? No tópico 3 nós vamos ver variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Existem muitos dons e nenhuma das listas visa ser exaustiva. 21 deles são listados no Novo Testamento. Todos são complementares entre si. Nenhum é completo em si mesmo. O fato de nenhuma pessoa ser autossuficiente leva à interdependência. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e cada membro precisa dos demais. Nós precisamos uns dos outros, sim, porque senão Deus tinha feito um mundo para cada pessoa morar sozinha,
Então Deus fez, tanto de gente fez a igreja, um precisa do outro, e a gente tem que reconhecer isso. Nós não somos autossuficientes, né? E mesmo quando as pessoas manifestam os mesmos dons, os mesmos, fazem-no de modo diferente, com resultados diferentes. Talvez alguém tenha o mesmo dom que eu. Glória a Deus por isso, né? A forma como a pessoa manifesta esse dom, como é manifestado na vida dela, pela sua personalidade, pelo seu jeito, é diferente da forma como eu manifesto, como é manifestado na minha vida. E talvez as vidas que eu não alcanço, aquela pessoa alcança através do que Deus faz na vida dela, né? Porque cada pessoa é de um jeito. E Deus, ele trabalha da forma que melhor lhe apraz, melhor melhor para o reino de Deus. Então nós precisamos entender e não ficar enciumado, não ficar incomodado. Gente, misericórdia. Falta de conhecimento faz a gente agir como se fosse criança, com infantilidade. Isso é falta de crescimento, né? E pela falta de conhecimento. E nós vamos ver aqui, no 3.1, nós vamos adentrar, na verdade, aqui em outros dons. Vai falar de mais 3 dons, mais 2 dons aqui e vai finalizar. No 3.1 nós vamos ver pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorear se desponta quando, pela capacitação pelo Espírito, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir e cuidar da sã doutrina, refutar as heresias que surgem no seio da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina. Cabe ao pastor a responsabilidade de alimentar as ovelhas de Cristo com a palavra de Deus. Um alimento sadio, né? Que vai falar aqui, ó. Assim, através do ministério pastoral, o ministro conduz as ovelhas, as nutrindo com um alimento sadio e consistente, através de um comando forte e servidor, indispensável para a ampliação da igreja. Veja só que é muito importante que o pastor tenha o chamado, né? Tenha a capacitação, tenha o dom de pastorear, porque senão ele não vai conseguir cumprir com o objetivo que é estabelecido por Deus, com esse chamado. Porque o objetivo, veja, quando fala aqui, ó, que tem a responsabilidade de nutrir as ovelhas com um alimento sadio e consistente, isso aqui fala da palavra de Deus ser pregada da forma como ela é, da verdade ser pregada, né? E tem muitos pastores que não querem mais pregar a verdade porque o povo não gosta. As pessoas não gostam de ouvir, né? E nossa, já sai da igreja, emburra, não quer ser corrigido. E tem muitos pastores que estão desistindo, que estão retrocedendo, que estão se acovardando. E se você tem o chamado de ser pastor, se você tem esse dom, você tem que cumprir com ele. Você tem que servir da forma correta, né? Pregar. Não querer encher a igreja. Não importa a quantidade, mas sim qualidade. Porque para Deus o que vale é a palavra de Deus ser pregada verdadeiramente e as almas serem transformadas. Porque se ficar aquele alimentozinho ralinho ali, né? Aí, quando vier a primeira tempestade, vier a primeira luta, o crente cai, a ovelha perece. Precisa de um alimento consistente. E nós temos que aceitar. Nós temos que receber essa palavra, mesmo que seja dura. A palavra que liberta, que transforma. A verdade tem que ser dita, porque é ela que liberta. Então nós precisamos disso e obedecer, respeitar os nossos pastores, né, ser submissos e orar por eles. Orar por aqueles que têm o dom de pastorear, interceder por todos no mundo inteiro, né? O pastor do rebanho de Deus, ele é o homem que leva em seu coração o povo de Deus. Olha que responsabilidade. Olha só, que o alimenta com a verdade, que vai em busca quando se extravia, quando aquele se perde, ele vai atrás, ele se compadece, ele sofre por aquela vida, que o defende contra tudo que pode ferir ou destruir sua fé.
A palavra de Deus fala que aquele que não é pastor, quando vem o inimigo e tenta pegar as ovelhas, vem o ladrão, ele foge, ele deixa as ovelhas, né? Porque não tem o chamado, não tem o dom para ser pastor, ele se acovarda, né? Ele pensa só em si mesmo, ele pensa só na sua vaidade, pensa só na sua imagem, pensa só muitas vezes em dinheiro, né? Isso é uma realidade que está acontecendo muito por aí. E nós temos que pedir a Deus para ter misericórdia. Porque não pode ser assim, não. E ai daqueles que têm feito isso. A quem mais é dado, mais é cobrado. E eles terão que dar conta de cada alma, de cada vida. É uma responsabilidade muito grande. Não é de qualquer maneira. Porque para exercer essa função, é necessário e absolutamente decisivo manter o seu relacionamento com o bom pastor, que é Jesus Cristo. O ministro que tem o dom de pastorear, se não tiver um bom relacionamento com Jesus Cristo, ele não vai conseguir exercer, não vai conseguir ter sucesso nessa empreita, nessa obra, não vai conseguir cumprir com o seu papel. Então é importante haver um relacionamento sadio com Jesus. Não é de qualquer maneira também não, né? Tem que haver um relacionamento para cumprir isso. E nós precisamos orar pelos nossos pastores, por aqueles que têm a chamada, os nossos líderes, né? Todos esses ministros, porque não é fácil. Tenta se colocar no lugar para ver tanto que é difícil mexer com gente, lidar com pessoas, num tempo que nós estamos vivendo, que as pessoas hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro, uma complicação, uma sociedade onde nós vemos aí as pessoas agindo mais pela emoção, pessoas que não podem dizer nada, que ali já está, meu Deus, já está morrendo, já entrou numa situação ali emburra, uma meninice, uma sociedade fraca. Nós estamos vivendo um tempo difícil, que não é fácil, precisamos orar muito, pedir a Deus misericórdia, né, e orar pelos nossos líderes e os nossos pastores. Amém? E aí no 3.2 vai falar de doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Esses doutores são os mestres, né? Aqueles que têm o dom de ensinar. Nós já vimos um pouco sobre esse dom, o dom de ensino, né? E vai dizer aqui que aquele que possui este dom consegue obter revelações do Espírito Santo de forma detalhada da palavra de Deus e comunicar os conhecimentos proeminentes para a saúde do corpo de Cristo, fazendo-o de tal maneira que os crentes consigam aprender. Veja, ele lê a palavra e ele recebe uma iluminação, uma compreensão profunda, uma revelação daquele versículo, daquele capítulo, daquele texto que ele leu ali, e ele então transmite de uma forma, não é só receber, né? O mestre, ele transmite de uma forma que todos que estão ouvindo aprendem. Uma forma de fácil compreensão. Uma iluminação, porque ele foi iluminado, então agora ele vai iluminar também. Deus vai iluminar através dele a mente de outras pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas falam, nossa, aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã falou de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. Esse tal texto assim, agora eu entendi. Eu compreendi. Essa pessoa que transmitiu essa mensagem tem o dom de mestre, né? São doutores, mas não é doutor segundo este mundo. Não é para dizer, eu sou doutor, né? Tenho o dom, eu sou uma doutora agora, eu sou graduada porque o Senhor me ilumina e eu tenho revelações, né? Ah, pelo amor de Deus, gente, eu já falei isso aqui. Não é de acordo com este mundo, com os costumes deste mundo. Tudo na palavra de Deus tem um sentido, mas além do nosso entendimento, mais profundo. Por isso nós temos que sempre orar e pedir a Deus para compreender, para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender de acordo com a vontade dele, de uma forma espiritual, não como é neste mundo. Então, tem gente que fica confundindo as coisas, né? Aí aqui vai dizer que no Novo Testamento os doutores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja.
Muito importante atentarmos para o fato de que o ensino no contexto do corpo de Cristo requer dom concedido por Deus. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser segundo os costumes, segundo o achismo. Não. Tem que ser um dom concedido por Deus. Porque senão cria uma confusão. E Deus não é Deus de confusão. Então tem que ter uma sabedoria. Tem que pedir a Deus mesmo, tem que ter a revelação do Espírito Santo. Não basta ter o natural dom de ensinar, porque tem professores, pessoas que eles são muito bons para explicar as coisas, tem um dom natural de ensinar, mas para a palavra de Deus, para ser um mestre, um doutor da palavra de Deus aqui, esse dom aqui, não basta essa pessoa só ter um dom natural, algo natural de ensinar. É algo sobrenatural que vem de Deus. Que é o Espírito Santo que concede, que fornece na vida da pessoa, e ele então compreende o sobrenatural da palavra de Deus. Se a pessoa não tiver esse dom, ele pode até tentar entender, buscar, mas se ele buscar muito, ele começa a ficar até louco. Porque não entende, fica confuso. Então tem que pedir a Deus, tem que ter muita sabedoria, não é de qualquer maneira. Foi Deus que pôs na igreja segundo a graça que nos é dada. É de acordo com a graça de Deus. Não vem por causa de estudo. É claro que se a pessoa não ler a palavra de Deus, ele não vai saber nada de Deus, porque aqui a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então a pessoa tem que estudar, tem que ler. Claro que isso é essencial, indispensável, mas isso não é regra. Se eu ler a Bíblia toda, 50 vezes eu já li a Bíblia, então agora eu sou um doutor da lei. Não é bem isso. Os doutores da lei da época do Novo Testamento, lá, naquela época, eles sabiam a Torá de cor, sabiam a lei de cor, mas eles nem cumpriam. Eles só sabiam de cor, mas não viviam, não tinham ela no seu coração, não tinham transformação espiritual. Estavam vivendo de acordo com as coisas deste mundo, com os costumes deste mundo, estavam se adaptando, se informando à forma do mundo. Mas para receber esse dom, para ter esse dom, permanecer na sua vida, você ter sucesso, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus, informado na palavra de Deus, e andar segundo os princípios que ele estabelece, não como este mundo ensina. E não é um dom muito reconhecido, em geral, nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor, ou até por preconceito contra esses termos, Porque fala de doutor, e às vezes a pessoa fica com preconceito porque está vendo com a visão deste mundo, não está vendo com um olhar espiritual. Então, confunde as coisas, Então, por isso que pode ter um preconceito. Agora, no 3.3, para finalizar, diz assim: outros dons ministeriais a serviço da igreja. O apóstolo Paulo, assim como fez com a igreja de Éfeso, de igual modo apresenta à igreja de Corinto uma relação de alguns dons e acrescenta outros que podem ser enquadrados na categoria de dons ministeriais, a saber, apóstolos, profetas, doutores, aí ele vai acrescentar milagres, curas, socorros, governos e variedades de línguas, outros dons, São muito mais. Nós sabemos que tem muito mais dons que o Espírito Santo concede àqueles que o buscam, que têm relacionamento com ele. Mas é que foi citado esses, E o apóstolo Pedro também enfatiza que a vida dos discípulos de Cristo é marcantemente caracterizada pelo serviço aos outros, e que, para tanto, a multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus que é transmitida, manifestada de várias formas, quando fala multiforme, quer dizer de várias formas, Essa graça opera na vida de cada um através da dinâmica dos dons, segundo as necessidades que vão surgindo. Deus manifesta ali de acordo com o que vai com a necessidade, que vai surgindo, e de acordo com
como cada um reage à sua palavra, como cada um vive, como cada um lida, como cada um vive com Deus. De acordo com tudo isso, né, precisa ser analisado. Deus sabe de tudo e vê ali, ele sonda, então tem um momento certo que ele opera na vida de cada um. Oh, meu Deus. E aí, quero que o celular deu um negócio aqui, mas vocês ignoram isso, viu, irmãos? O Espírito Santo não está limitado a uma rígida lista. Suas operações, manifestações e ministérios são diversos, como eu disse, são muitos, né, e surpreendentes, sempre em consonância, de acordo com a palavra de Deus e para a glória de Deus. Sempre é para a glória de Deus. Quando você vê uma pessoa que canta bonito, nossa Deus, e ele se exibe e é para ele mesmo, não tem dom de Deus ali, não tem. É só talento que Deus permitiu ter aqui, né? Aprendeu a cantar, fez uma aula de canto, mas não tem. Quando a pessoa não faz para a glória de Deus, não tem nada de Deus ali na vida dela. Tudo é para a glória de Deus, né? E o bispo Abner Ferreira faz um último comentário aqui que diz: o que o apóstolo realmente quer dizer com isso é que os santos sejam colocados em condições adequadas para liderar, conduzir, cuidar e instruir o corpo de Cristo. Ele concedeu a alguns, em particular, para que treinem os outros membros, para que todos os santos sejam treinados para algum aspecto do trabalho dentro do ministério, o que resultará no crescimento do corpo. Sempre ter em mente, ninguém está fora do que Deus estabeleceu. Todas as pessoas são importantes. Cada membro, cada pessoa na igreja é uma peça fundamental no mecanismo para que a igreja cresça. Cada um tem um papel importante. Talvez você pense que não. Talvez muitos pensem que você não tem um papel importante. Talvez achem que você não é ninguém, que você não serve, mas você serve. Você serve porque para Deus você é importante, e se você está aqui, se você está na igreja, se você está no corpo de Cristo, não é por acaso. Você deve, se você não sabe por que você está aí, ore a Deus e busque, e você vai perceber que você está servindo de alguma forma. Que você está servindo. Deus, ele dá não só um dom para as pessoas, eu acredito que mais de um, mas cada pessoa tem. Porque Deus, ele não é Deus de confusão, ele é um Deus muito justo e ele quer abençoar a sua igreja através desses dons. Então depende de cada um de nós percebermos, olharmos para dentro de nós, e depende também dos nossos líderes, de todas as lideranças, de todas as igrejas, da igreja que eu falo no sentido corpo de Cristo, todos aqueles que servem a Jesus, esses líderes observarem, né, que Deus possa abrir as suas mentes, que Deus possa revelar a eles, iluminar, para que eles percebam a importância, o dom de cada um ali, o chamado de cada um, para que seja usado da forma correta, da forma como Deus quer, não de acordo com o nosso próprio querer, mas de acordo com a vontade de Deus, e que possamos todos ter visão espiritual para compreender todo esse ensino que o Senhor tem nos revelado, toda a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? E a conclusão nos diz que, conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja, para que esta cresça gradativamente. Então está aí. Os dons são para todos, depende de nós buscarmos e alcançarmos, né? A dimensão espiritual. Lembrando que tudo isso, todos esses dons são espirituais, e nós precisamos estar sempre andando em espírito, praticando as obras do Espírito, que nós vamos ver mais na frente sobre o fruto do Espírito, para que alcancemos a dimensão espiritual, né? A carne nossa não alcança, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, em comunhão com o Espírito Santo, aí nós vamos andar em Espírito e vamos alcançar todas essas bênçãos, todos esses presentes maravilhosos que o Senhor tem disponibilizado para nós. Amém?
Eu quero agradecer você que me suportou até aqui, você que está aí acompanhando este trabalho, você que curtiu, você que se inscreveu neste canal, você que compartilhou, você que está aí orando por mim, orando pela igreja, por esse trabalho. Que Deus te recompense, que Deus te honre, que Deus te abençoe grandemente. Você que comentou, né? Eu quero agradecer a Tereza Silva, a Márcia Silva, a Ivana Alves, lá do Rio de Janeiro, e o Luan Carlos, que comentou no último vídeo, né? Na lição passada. Que Deus recompense vocês e todos vocês. Vocês são muito importantes. Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus e porque vocês estão aí me acompanhando, porque vocês estão aí junto comigo. Nós somos um em Cristo Jesus. Eu não conheço vocês, mas Deus te conhece e Ele te ama muito. Ele sonda a sua vida neste momento e Ele vai te recompensar em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir e se Jesus não tiver voltado, porque Ele em breve voltará e vai arrebatar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe e fiquem com Deus.